Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist de vídeos aleatórios. O meu nome é Marcos e no vídeo de hoje eu gostaria de explicar qual é a diferença entre efeito de ordem e efeito de sequência. Então vamos a um exemplo. Suponha que eu tenho uma variável independente, então eu estou pensando aqui no contexto experimental, ok? Minha variável independente não tem nem nome aqui, eu vou considerar que são 3 níveis. Vou chamá-los genericamente de A, B e C. E eu vou fazer uma manipulação intra-sujeitos, ou seja, cada um dos participantes da minha pesquisa, do meu procedimento, vai passar por cada um dos níveis, A, B e C. É importante frisar que aqui eu estou trabalhando com 3 níveis, mas eu poderia ter 2, eu poderia só ter A e B, poderia ter 4, A, B, C e D, 5, 6, enfim. Isso é irrelevante. A ideia é que eu vou trabalhar com 3 apenas para fins de exemplo, mas a lógica mais ou menos que se generaliza para outras quantidades, outro número aí de níveis. Então, todo mundo vai ser exposto a todos os níveis da variável independente. A ordem diz respeito à posição serial de exposição a cada nível da VI. Ou seja, o participante X vai passar por A na primeira posição da manipulação experimental, B na segunda posição e C na terceira posição. Um outro participante Y qualquer, talvez ele passe por uma outra ordem. Ele começa pelo B, então B é a primeira posição para ele, C a segunda e o A a terceira, por exemplo. A sequência diz respeito ao arranjo das ordens a um dado grupo de participantes. Então, enquanto que a ordem tem a ver com a posição, primeiro, segundo, terceiro, a sequência, né, tem a ver com o todo, ABC, BCA, CBA, CAB, enfim. Idealmente, num experimento qualquer, eu gostaria de fazer uma inferência que eu pudesse afirmar que quaisquer diferenças na minha variável dependente, minha VD, é decorrente da VI, ou seja, se os participantes se saem melhor na VD ou pior na VD, para quem depois de passar pelo A, eu quero dizer, olha, é o A que está afetando os scores da VD. É o B, é o C que está afetando. Não é outra coisa, não é a ordem, não é a sequência. No entanto, quando tem uma manipulação intra-sujeitos, a ordem de exposição aos níveis da variável independente ou a sequência pode afetar e pode atrapalhar essa inferência, ou seja, eu tenho uma ameaça à validade interna do meu experimento. Então, se os efeitos da VI sobre a VD puderem ser explicados em termos de ordem e ou de sequência, eu tenho uma ameaça à validade interna do meu experimento. Então agora vamos tentar deixar isso mais concreto com uma representação esquemática aqui. Então eu tenho 3 tratamentos, eu vou chamar de tratamento, tá? Primeiro tratamento, segundo tratamento, terceiro tratamento. Mas poderia dar outro nome, né? Poderia chamar de primeiro nível da VI, segundo nível da VI, terceiro nível da VI. E eu tenho as minhas sequências aqui. Primeira sequência, segunda sequência e terceira sequência. Um grupo de participantes vai ser exposto ao tratamento A como primeiro, ao tratamento B como segundo e ao tratamento C como terceiro. Ou seja, eles vão passar por essas ordens, A no primeiro, B no segundo, C no terceiro e por essa sequência, A, B, C. Um outro conjunto de participantes vai passar pelo B no primeiro tratamento, o C no segundo tratamento e o A no terceiro tratamento e, portanto, na sequência BCA. E um terceiro grupo, por fim, vai passar pelo C no primeiro tratamento, o A no segundo tratamento e o B no terceiro tratamento e, portanto, pela sequência CAB. Note que eu tenho o A uma vez em cada linha e a mesma coisa vale para o B e para o C. E também aqui eu tenho o A uma vez em cada coluna. Mesma coisa para o B e para o C. Você pode pausar o vídeo e conferir se você quiser. Então eu garanto que todos os tratamentos ocorrem igualmente como primeiro, segundo ou terceiro e tenho diferentes sequências, né? Então, algumas variações que eu tenho aqui. O efeito de ordem vai ser quantificado pela média do primeiro tratamento, ou seja, o tratamento que ocorre mais no começo do experimento. Ou seja, para as diferentes sequências, para os diferentes participantes, eu vou tirar a média do que é o primeiro tratamento, aqui eu vou tirar a média do segundo tratamento, e aqui eu vou tirar a média do terceiro tratamento. Se houver diferenças nessas 3 médias, eu digo que houve um efeito de ordem. Porque
parece que, independentemente de ser A, B ou C, pode ser que tenha uma diferença pelo tratamento ter sido mais no começo, mais no meio ou mais no final do meu experimento. Isso é um problema. O efeito de sequência, por sua vez, vai ser a média dos diferentes grupos que passaram aqui pelo ABC, pelo BCA ou pelo CAB. Eu vou tirar as médias. E se essas médias forem diferentes, pode ser que eu tenha um efeito de sequência. Ou seja, pode ser que, por exemplo, passar pelo B depois do A como primeiro tratamento é diferente do que passar pelo B logo no começo. Não é a mesma coisa. Esse B aqui, que é depois do A, é diferente desse B que não tem nada antes, que veio logo no começo. Isso seria um efeito de sequência. Então, vamos tentar entender com um exemplo numérico, começando pelo efeito de ordem. Então, eu coloquei números aqui. Esses números representam scores numa variável dependente qualquer. Não importa qual é a VD nossa. Coloquei números quaisquer. Então, olha aqui. Nesse caso, eu tenho os scores de A. Note que o A, quando ele é o primeiro tratamento, o score médio foi 9. Quando ele é o último tratamento, o score médio foi meio. E quando ele é o tratamento do meio, foi 5,5. Note que quando os participantes são expostos ao primeiro tratamento, os scores são maiores, que dá uma média 9 da primeira posição. No segundo tratamento dá uma média 5 e no terceiro tratamento dá uma média 1. Então aqui eu tenho claramente um efeito de ordem. E isso é um problema, porque eu não consigo fazer uma inferência para A, B ou C, porque a inferência para A, B ou C é confundida para o primeiro tratamento, o segundo tratamento, o terceiro tratamento. O que pode estar acontecendo aqui? Uma das possibilidades, quaisquer, né? Eu não sei qual é a tarefa, qual é o tratamento, mas dependendo do que tiver ali em jogo, pode ser que as pessoas foram ficando mais cansadas ao longo do experimento. Elas estavam cansadas. Quando chegou aqui no final, elas estavam esgotadas. Então, por exemplo, se eu faço uma sessão muito longa, uma sessão que tem, 3 horas de duração, as pessoas passam pelo primeiro tratamento na primeira hora, o segundo tratamento na segunda hora, o terceiro tratamento na terceira hora, no final elas estão muito cansadas. Então, aqui teve um efeito de tédio, de cansaço. Né? Esse tratamento não precisa ocorrer só em uma sessão, tá? Ele pode ocorrer ao longo de múltiplas sessões e eu posso ter um intervalo entre sessões que seria o período de washout, né, que o pessoal chama, que seria uma espécie de lavagem ali para desaparecer os efeitos de um medicamento, de uma intervenção entre um tratamento e o outro, idealmente para que os efeitos de B não sejam contaminados justamente pelo efeito do A. Tá? Mas em alguns casos isso pode acontecer. Um outro exemplo que eu acho muito interessante de efeito de ordem é de um artigo sobre tomada de decisão por parte de juízes. Então, o que esse estudo mostrou? Esse estudo fez uma avaliação das decisões que juízes tomavam no contexto de solicitação de liberdade condicional por parte de advogados de presos. E eles tomavam suas decisões ao longo do expediente. Foi feita a análise desses documentos e os juízes fazem 2 pausas ao longo do expediente. Uma pausa por um lanche ali, como se fosse um lanche das 10 da manhã, por exemplo, e faz uma segunda pausa para o almoço. Vamos dizer que o almoço é um pouco mais tarde, 1h30, 2 da tarde, eles fazem uma pausa para o almoço. Essas pausas artificialmente dividem o período de expediente de trabalho em 3 partes. A do início do expediente até o lanche, a do lanche até o almoço e do pós-almoço até o fim do expediente. Ok? E aí, o que os pesquisadores fizeram foi fazer uma análise. Será que a probabilidade das pessoas terem um determinado resultado, né? Terem a prisão, a liberdade condicional concedida ou não, é afetada pelo momento do dia em que elas recebem a resposta, né? Tipo, se é logo depois de uma refeição, se é logo antes da pausa. E eles mostraram que tem um efeito fortíssimo, que é representado por esse gráfico aqui. Basicamente, as decisões favoráveis geraram em torno de 65% logo no começo. Então, essa linha pontilhada aqui marca a pausa pro lanchinho ali e a pausa pro almoço. Então, que seria do começo do expediente até a pausa pro almoço, até a pausa do lanche, da pós-pausa do lanche até a pausa pro almoço e da pausa do almoço pro final. Então, no começo de cada uma das 3 partes, as decisões favoráveis foram de aproximadamente 65%.
na medida em que o expediente foi avançando até uma pausa, a proporção de decisões favoráveis tendeu a zero. Ela foi caindo drasticamente, olha só, e tendeu a zero em quase todos. Aqui um pouquinho acima de zero, mas muito próximo a zero no primeiro e no terceiro terço do expediente. E esse é um efeito de ordem, basicamente. A depender do momento, assim, vamos supor que você está preso e você está solicitando liberdade condicional. Se você vai ser julgado, né, sua decisão, seu pedido é julgado aqui, aqui ou aqui, você tem grandes chances de ter liberdade condicional concedida. Agora, se você cair no finalzinho, por azar, logo antes do brunch ou logo antes do almoço, você está ferrado. Ou até no final do expediente, você está ferrado porque muito provavelmente você não vai ter liberdade condicional concedida. O que mostra nesse estudo que fatores estranhos e totalmente alheios ao objetivo ali, que é a avaliação da liberdade condicional, parece afetada por um fator aleatório ali, que talvez seja o cansaço, o decaimento dos recursos das funções executivas, a pausa pós-descanso parece renovar um pouco, talvez mude o humor, enfim, não importa exatamente qual é o motivo pelo qual isso causa uma mudança. Mas, por exemplo, se num delineamento experimental o desempenho dos participantes é afetado pelo momento em que isso ocorre ao longo da sessão, isso pode ser um efeito de ordem e isso é extremamente problemático para a interpretação dos resultados daquele delineamento experimental. Ok? Passando para efeitos de sequência agora. Então agora eu removi aqui as médias das colunas e deixei só as médias das linhas. Ok? Então aqui o que eu tenho? Qual que é a situação que eu tenho aqui? Ó, esse Azinho aqui foi 2 no primeiro, para essa sequência ABC. Foi 2, depois foi 10 e 10. Ok? Agora, ó, esse A aqui foi 4, esse A aqui foi 3. Agora, olha o B, por exemplo. O B aqui, quando ele é o primeiro tratamento, não tem A antes, ele fica 2. Mas quando ele vem depois do A, ele vira 10 aqui, e aqui depois do A também ele vira 10. Ou seja, esse B que teve algo antes, parece que ele se beneficia mais das condições anteriores do que quando ele é logo no começo. Ok? Isso é uma coisa que parece acontecer. O C aqui, quando ele vem depois do A e do B, ele vai para 10. Quando ele vem só depois do B, ele vai a 3. E quando ele é no começo, ele não melhora nada. Isso gerou uma diferença aqui, né? A sequência ABC tem média 7,33. A sequência CAB tem média 5. E a sequência BCA tem média 3 também. Então, o que pode acontecer aqui? Vamos pensar no contexto de psicoterapia. Então, estou colocando pessoas ali com depressão, submetendo elas a diferentes tratamentos. Então vamos dizer que o A é terapia cognitivo-comportamental, o B é terapia interpessoal e o C é psicodrama. Note que parece que a terapia cognitivo-comportamental aqui não está sendo muito boa para melhorar ali os sintomas de depressão. Né? As pessoas não estão melhorando. Né? Supor que scores maiores significa melhorar, por exemplo. Então, a TCC não está ajudando muito. Agora, olha só, a terapia interpessoal, quando ela ocorre no começo, ela parece que não ajuda muito, mas quando ela sucede à terapia cognitivo-comportamental, a terapia interpessoal é útil. E qual que é o problema aqui em termos de inferência? Nós queremos concluir, talvez, que a terapia... Porque lembrando, a gente não quer analisar efeito de sequência, efeito de ordem. A gente analisa efeito de sequência, efeito de ordem, justamente para avaliar se as nossas conclusões sobre diferenças entre A, B e C não são atrapalhadas ou confundidas pela ordem e pela sequência. Tá? Então aqui, pode ser que a terapia interpessoal só funcione depois de uma terapia cognitivo-comportamental. Quando ela ocorre logo no começo, não funciona. Ou seja, a terapia interpessoal é útil para o tratamento da depressão? Eu gostaria de concluir que sim ou que não. Mas talvez o problema é que esse delineamento me leve à conclusão de que sim, ela é útil. No entanto, nós só sabemos que ela é útil quando ela sucede a intervenção pela terapia cognitivo-comportamental. Quando ela não sucede uma outra terapia antes, talvez a ausência de um tratamento anterior, ou seja, a sequência de tratamentos TCC seguido de terapia interpessoal é o que realmente ajuda na depressão. Não é a terapia interpessoal sozinha, não é a TCC sozinha, é a sequência. É um depois do outro e aí a depressão melhora. Tá? Ó, A, B aumentou. B sozinho não aumenta, mas A, B aumenta. Ok? Então esse é um efeito de sequência.
Um outro exemplo de efeito de sequência, e aí eu não estou falando especificamente de pesquisa, mas é um efeito de sequência fácil da gente pensar no dia a dia. Imagina o seguinte, imagina que você está experimentando determinados alimentos, ok? Dependendo do alimento que você experimenta, a sua experiência com aquele alimento pode ser completamente diferente. Então imagina que eu pensar aqui em comida e bebida ao mesmo tempo, mas imagina que você come um chocolate, ok? E aí você tem uma experiência com aquele chocolate. Agora imagina que você tomou uma xícara de café e aí você come um chocolate, sem escovar os dentes, com a boca, com o gosto do café ainda. Talvez a experiência sensorial de ter tomado um café faça com que o chocolate pós-café tenha um gosto completamente diferente da experiência do chocolate sem ter sido precedido pelo café. Poderia pensar outra coisa, qual que é a experiência de chupar um limão, né, de lamber um limão, sem ter consumido nada antes, depois de ter consumido um café, depois de ter consumido um chocolate, ou depois de ter consumido um café e um chocolate. Isso muda a experiência sensorial. Tem alguns casos, inclusive, que escovar os dentes muda a experiência sensorial, né? Se você for comer alguma coisa logo depois de escovar os dentes, o gosto não é muito bom, porque você está com aquele gosto de creme dental, enxaguante bucal na boca e não consegue ter uma experiência sensorial muito agradável com o alimento que vem depois. Isso é um efeito de sequência, ok? O chocolate pós-café não é uma mesma experiência que o chocolate pré-café, ok? Então esse é o efeito de sequência no dia a dia. E nos dois casos, o efeito de ordem e o efeito de sequência podem atrapalhar as minhas inferências. Lembrando, mais uma vez, para ficar bem salientado isso, eu quero fazer uma inferência sobre os efeitos de A, B e C sobre uma VD. Eu não quero avaliar o efeito da sequência ABC, BCA, CAB. Eu só analiso para avaliar se a minha inferência do efeito de A, B e C não é contaminada ou é contaminada pela sequência. A mesma coisa quando eu analiso a ordem. Primeiro tratamento versus o segundo versus o terceiro, eu estou analisando não porque esse é o meu objetivo, mas porque eu quero saber se as inferências que eu faço aqui dentro são contaminadas por isso daqui, né? E por isso daqui, pelas sequências, né? Pelos tratamentos, pelas ordens ou pelas sequências, ok? Então, gente, era isso que eu tinha para hoje, um conteúdo um pouco mais técnico de métodos de pesquisa e de ameaça à validade interna. Eu tenho um vídeo de validade interna e externa, é muito interessante aqui no canal, recomendo que você assista caso você tenha interesse. Por hoje era só, agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.